Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Education USA, Opportunity Funds, Fonte de Talentos. Meu nome é Fernanda, sou orientadora do Education USA, fonte oficial de informações sobre ensino superior nos Estados Unidos. Nós estamos 100% online, fazendo diversos eventos super importantes para a sua candidatura. Agradeço as inscrições, temos certeza que não vamos decepcionar, porque a gente tem hoje aqui a nossa querida Regina Toasa, de Curitiba, e ela vai falar sobre CV Building para Graduate Studies. É um assunto muito relevante e que eu sei que gera muitas dúvidas. Por isso a gente abriu uma sessão que é para o nosso programa, para o Opportunity Graduate, a gente abriu para o público em geral, porque a gente sabe que ela é muito boa e que vocês precisam muito disso. Regina, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Deixa eu começar só perguntando. Como eu tô de co-presenter, tá fazendo o barulhinho de entrada das pessoas. Eu não sei se isso atrapalha o som de vocês, mas se tá tudo bem, vamos começar com o sorriso, a energia boa. Espero que vocês estejam super abertos para a gente ter uma troca bem legal. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, cada vez a gente tem que inventar uma coisinha nova. Como vocês podem ver, aqui eu estou cheia de roupa, na verdade estou com 2 blusas, mais o casaco, mais o cachecol, porque tá frio, e quando eu vejo as pessoas com roupa de calor, me dá aquele momento de assim, aqueçam o meu coração, né? Porque é o que a gente está precisando hoje. Então vamos lá. Quem já me conhece, quem tem algum conhecimento sobre advising ou não, a gente vai apresentar como sempre, como fosse uma primeira vez, né? Então, meu nome é Regina Poleza Toasa, eu sou Education SA Advisor do Interamericano, que é o Centro Binacional em Curitiba, e tive a experiência de estudar nos Estados Unidos, o que me inspirou a também, o que me deu a oportunidade de também, né, não só isso, mas também me ajudou a desenvolver uma carreira dentro do advising, dentro do Education SA, que é uma das minhas grandes paixões. E o nosso trabalho hoje é reforçar algumas questões que nós já trabalhamos sobre CV, sobre escrever currículos, né, e resumês, mas trazer informações, a gente vai revisar e trazer informações novas para que quem estiver aplicando para Graduate School nos Estados Unidos esteja mais preparado para se apresentar profissional e academicamente de uma forma que o meu objetivo hoje é que quando vocês terminarem o CV de vocês, vocês olhem e digam: que orgulho dessa pessoa que eu estou vendo agora, né? Essa é a pessoa que eu sou profissional e academicamente, e é exatamente para isso que a gente tem esse workshop, para que vocês aprendam, de alguma forma eu consiga trocar com vocês muitas coisas, mas que vocês entendam qual é a estrutura, o que a gente coloca, o que a gente não coloca. A gente vai abrir hoje uma parte para interação, vai ter algumas coisinhas, a gente vai fazer isso bem rapidamente. E aí, hoje eu quero começar pelo seguinte: quem já viu uma palestra minha antes, muitos de vocês sim, sabem que para o programa do Opportunity do Ponte, eu já apresentei esse ano uns 3 workshops, esse é o 4º, eu acredito. Então, a gente já falou sobre statement lá no começo, e a gente falou sobre... não, era Contacting Potential Advisors lá no começo, quando a gente estava no presencial ainda. CV1, né? CV Building. Semana passada a gente fez o Motivation, né? O Soft Skills. Espero ter inspirado vocês, porque depois da sessão, eu mesma, que apresentei para vocês, refleti sobre minha vida, sobre o que sobra do meu tempo, o que não sobra do meu tempo, como que a gente está gerenciando as nossas rotinas, o tempo dessa pandemia, tudo que a gente está trabalhando, os nossos sonhos, nossas oportunidades, os nossos próximos passos. Então, é tanta coisa, né? E o objetivo dessa palestra, desse workshop, é que a gente também ligue um pouquinho com isso. Então, a gente vai começar, quem perdeu, tem a oportunidade de 30 segundos, não, mentira, 1 minuto, de cobrir um pouquinho do que a gente falou de soft skills. O que vocês... Escreve ali no chat, por favor, para a gente começar inspirado. O que vocês trouxeram de lindo e de bom para o nosso workshop de hoje? Hoje eu trouxe um brinco diferente e o meu cachecol de arco-íris, que tem uma história bem linda que eu comprei num treinamento do Education SA, num meeting do Education SA lá no Peru.
E sempre que eu visto, ele me traz memórias muito legais dos colegas advisors, de vinhos que a gente tomou, de tanta aprendizagem, muita coisa legal. O que vocês trouxeram de bom de vocês para hoje, para a gente aprender e que vocês estão com o coração aberto? Escrevam no chat, por favor. Olha, o vontade de aprender tem que estar ali, viu? Já quero dizer. Então, escrevam, por favor, no chat. Deixa eu ver aqui. Fernanda, em algum momento aqui aparece o... Ah, agora sei. Começou porque está aparecendo os participantes também e as informações. Ótimo. Então, vamos lá. Coração aberto, motivação. Chocolatinho de sobremesa, hoje não deu tempo. Vontade de aprender, força de vontade, calor e energia para esse workshop. O que mais? Alguém de blusinha nova, roupinha nova ou alguma coisa que tenha vestido especial para hoje? Sim ou não? Vamos lá. Tô de óculos novo. Eu não, né? Uma blusa bonita. Eu vi a blusa. O que mais que vocês trouxeram? Porque isso é essencial que vocês peguem tudo isso que a gente está lendo, absorvam para vocês. Para a gente começar a falar. Corte de cabelo novo, ai, que inveja momentânea, meu Deus, eu queria tanto cortar esse cabelo nessa pandemia. Mentira, mentira, ó, tá compridinho agora. Porque não tá mais... 1 quilo a menos. Uhul, olha aí, ó, só notícia boa, a gente tá vendo. Vai, absorvam, por favor. Hidratação, um chazinho para aquecer nesse frio. Então, quem falar de frio, tem alguém aqui no Rio Grande do Sul? Só para saber. Rio Grande do Sul ou Santa Catarina? Põe sim ou não? João Vitor? Oi, João Vitor. Tudo bem? Põe teu áudio aí, por favor. Você consegue compartilhar comigo a sensação de estar no Sul? Douglas também. Douglas, tá sentindo um calor gostoso do Sul aí também? Como é que você tá? João e Douglas, ai, não tô ouvindo vocês. Cadê eles? Porto Alegre deve estar super calorão. Será que eles estão com a opção de mudo, Fernanda? Porque a Fernanda tá sem falar também. Oi. Eu tô a mute eles. Ah, agora sim. Fala, João. Coração quentinho? Temperatura fria? Tá muito frio aqui. Nossa. Ontem fez -2. Ah, meu Deus. E Douglas, você tá em Porto Alegre? Quem que tá em Porto Alegre? Tá com sol? Eu tô em Guaíba. Tá onde? Guaíba. Guaíba? Isso. É Rio Grande, né? Isso, Rio Grande do Sul. Tem bastante sol aqui. Até que não tá tão frio. Não? Aqui o nosso problema é quando tem sol e aquela chuvinha, ou aquele negocinho tá nubladinho, daí fica aquele frio gelado, né? Hoje a gente tava brincando sobre isso, porque tinha muita gente falando que tava com a sensação 0. Aí eu falei, bom, Curitiba tava 4, sensação 0. 3, 4. Aí outro lugar tava -3, sensação 0. Eu falei, gente, tá todo mundo no 0 hoje? Como assim? Então, se vocês estão de coração quente, né? Todo mundo aqui, ó. Piauí tá torrando, como sempre. A gente fala, ai meu Deus, estamos precisando de um bronze. Vamos falar sobre o CV. Olha só. A gente começa a nossa palestra, nossa conversa, absorvendo essas energias boas para vocês pensarem. Tem muita gente aqui hoje que está na mesma situação. A gente está fazendo Application para Graduate School. A gente precisa aprender, focar em alguns termos muito importantes para o desenvolvimento de um bom currículo. A gente vai conversar hoje. Ó, lembram? Quem já fez palestra comigo, quem já fez workshop sabe, uma das principais qualidades de um bom trabalho é organização. Então, olha ali, ó, caderninho passando na tela de vocês. O caderninho tem todos os passos do que a gente vai conversar hoje. Vamos revisar a estrutura de um CV. Vamos abrir espaço para perguntas pontuais. Quando a gente chegar na hora das perguntas, eu queria pedir para vocês que vocês sejam objetivos, tá? Que daí, quanto mais objetividade na pergunta, mais pessoas eu consigo responder. A gente vai comentar sobre o que precisamos, o que realmente é necessário incluir, o que não devemos incluir num CV. Vamos revisar, hoje é uma coisinha nova, a gente vai revisar e comentar alguns termos importantes. Eu vou ficar de olho no chat, então, enquanto eu vou falando, pode abrir, se a Fernanda liberar ali, pode abrir o microfone para fazer uma pergunta. Se quiser, põe a câmera, que a gente consegue ver vocês também, né? Tem a opção de levantar a mão. A gente vai conversar, tá? E
a gente vai apresentar algumas questões sobre falantes de língua portuguesa, fazendo language transfer nos termos, como que a gente faz essa revisão linguística e afins, tá? E na dúvida, não esquece. Hoje a frase do dia é, na dúvida, perguntem, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Tem que ter, né? Tem que ter um planner, tem que ter tudo direitinho. Então, vamos começar a focar especificamente em estrutura. Então, como que é a estrutura? Deixa eu puxar um pouquinho o computador. Como é a estrutura base de um currículo legal para estudo nos Estados Unidos? Como o nosso objetivo é estudar nos Estados Unidos, a gente sempre tem que primeiramente pensar em qual é o objetivo desse CV ou desse resume. Então, como o nosso foco é estudo nos Estados Unidos, a gente prioriza inicialmente o quê? Escreve lá. Ou quem quiser abre o microfone e fala. O que a gente coloca por primeiro no currículo para quando a gente está applying for graduate school in the US? Vocês estão ainda desabilitados no mudo ou não? Sim ou não? Ou então escreve. Education. Ouvi. E ali eu li também. Ótimo. Education. Então, começa por... alguém colocou name. Gostei porque também. Olha só. Começa com... A gente tem normalmente um cabeçalho que tem suas informações. Daqui a pouquinho eu vou dividir a tela com vocês para vocês verem o modelo inteiro, tá? Que eu já mostrei antes e vou falar de algumas outras coisas. Mas olha só. Você tem que colocar suas informações de contato essenciais por primeiro. Ainda bem que alguém falou do name, porque senão eu já ia começar com a nossa education, né? Então, seu nome completo, o seu endereço, formato Brasil, telefone, formato Brasil, mais 55, no meu caso é 41. 41, tal. E-mail. Essas são as informações essenciais, tá? E a gente vai falar sobre o que não pôr, o que deve colocar, o que não deve colocar, daqui a pouco a gente revisa. Colocou isso no cabeçalho, suas informações principais, vamos falar sobre conteúdo. Então, começando com algo essencial. Estou aplicando para graduate school in the US, so I have to start with my educational background, que geralmente a gente coloca como título education. Pergunta, ó, quem já coloca endereço, sim. Uma das primeiras perguntas é, coloca endereço? Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu queria mostrar a tela para vocês daqui a pouco, mas eu vou começar agora, porque daí vocês já começam... Deixa eu colocar aqui. Eu acredito... Eu vou mostrar a tela, se acontecer eu arrumo, tá? Porque eu tinha um documento aberto e ele apareceu diferente. Então, vamos ver. Olha aqui, ó. Tá aqui esse documento. Eu gostaria de mostrar um outro que tá aqui, ó. Pronto, eu vou abrir de novo, que é muito... Ó, esse aqui não vai abrir. Então, vamos de novo, porque eu falhei no sharing. Vamos ver se eu consigo share adequadamente. Aqui. O CV, esse CV eu vou pôr, vai abrir como LibreOffice, porque eu abri no PDF e por algum motivo ele não abriu novamente aqui, mas não tem problema, tá? O que é importante é o conteúdo, tá? Olha aqui. Então, vocês estão vendo, ó, eu tenho a telinha de vocês aqui, não tem problema. Eu vou só mostrar rapidamente isso aqui, ó. O que a gente coloca? Quem está vendo a tela? Eu estou vendo o João e o Douglas, faz um joinha se vocês estão enxergando. Ótimo. Então, olha lá. Nome, no caso, a gente tem um nome aqui, fantasia, né? Então, olha, o nome completo, o endereço formato Brasil, tá? Então, Rua Paulo Antônio da Silva, 24, apartamento 12, pode pôr bairro se quiser, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP, e-mail e telefone. Por quê? Porque a gente põe por segurança para saber que tem as informações mínimas no seu currículo e geralmente como cabeçalho, por quê? Porque ocupa menos espaço, tá? Fonte, isso é uma coisa que as pessoas perguntam, eu já vou mencionar. Aqui vocês vão ver que tem algumas partes que estão com fonte, eu pus ali 10,5 como padrão, porque isso é fácil das pessoas editarem. Mas olha só, education como tópicos, vamos falar antes sobre os tópicos. Quando fala de fonte, o ideal é usar Times entre 11 13 no máximo, só que 13 fica muito grande, mas existem alguns trabalhos nos Estados Unidos que a gente faz, né, academicamente, por APA e etc., por style, a gente usa, mas uma Times fica legal, é séria, profissional, 11, 12 tá ótimo, que você ocupe uma formatação adequada, tá? Aí,
Education, os tópicos. A gente já cobre todos. Então, Education. Eu não estou vendo o chat, tá? Porque eu estou olhando minha tela. Então, se alguém quiser fazer uma perguntinha, pode ligar o microfone ou então aguarda um minutinho que eu já volto. Eu vou lendo, se você quiser. Tá bom. Obrigada, Fernanda. Olha aqui, ó. Então, Education. A gente põe grants or awards, ou quem quiser pode colocar grants and honors, awards and honors, que a gente vai cobrir esse assunto. Professional experience, porque aí a gente vai falar sobre a experiência profissional também, que é importante. No caso de quem está aplicando para PhD, para algum nível de doutorado especificamente, um MD ou um PhD, vai colocar, se quiser, isso a gente já vai falar também, mas se quiser, e depende de quão forte a tua experiência profissional, vocês podem separar, olha ali, ó, teaching, de research experience, se for algo que você quer dar um destaque, mas a gente já vai falar sobre isso, ó, vão olhando os formatos. Volunteer and or community service, porque aí vocês vão falar das ações sociais, ativismo, liderança e diversas outras atividades que vocês são engajados. O volunteer e o publication pode ser interchangeably na position, colocados de acordo com a sua prioridade. Publications and presentations, vocês podem incluir no publications, presentations também. Eu apresentei panels, eu apresentei em congresso, eu publiquei porque muitas vezes a gente publica e apresenta, às vezes você só publica, então isso é importante. Additional skills são habilidades adicionais que não estejam listadas anteriormente. E, costumeiramente, a gente coloca languages. É muito importante você dizer qual é a sua native language, por isso que a gente põe native speaker of. E sabe que eu recebi uma sugestão muito legal que eu não incluí aqui, que eu queria comentar com vocês. Essa questão do native speaker, eu vou falar daqui a pouquinho, mas é muito legal. Eu, quando estava nos Estados Unidos, quando eu fiz o mestrado, eu estava aplicando para o meu OPT, a gente vai falar sobre isso se der um tempinho, eu fui num career fair que teve na Columbia University, e aí eles faziam, né, eles juntam diversas instituições que fazem recrutamento, e a gente foi no main campus. E uma das pessoas perguntou, what's your first language? Eu falei, português. Ele olhou o meu currículo, e a primeira pergunta foi isso, nossa, então, por que você não comentou aquela sua língua mãe? Porque é muito importante para a gente, por quê? Porque, por exemplo, no nosso caso de linguística, etc., às vezes a gente precisa, algumas questões ou de tradução, alguns outros trabalhos que não estejam envolvidos no teaching, e a gente podia, essa informação é muito importante para a gente, que você não é um speaker como second language ou foreign language. Eu achei uma coisa bem interessante. A partir daquele dia, nunca mais eu tirei. E esses dias a gente estava conversando, eu e a Nara, que é uma das advisors que está trabalhando no Opportunity com a gente, e a gente estava falando sobre colocar Brazilian Portuguese. Talvez seja uma coisa legal, porque você indica, né? Porque claro que você tem diferentes... quando você coloca português fica muito geral, mas é legal você mencionar um Brazilian Portuguese ali, fluency and proficiency in English. Quando a gente põe conversation ou Spanish ou outras coisas, é muito importante. Você não vai precisar colar todos os seus certificados, mas você tem que falar, a verdade, e 2, se você fez algum tipo de teste, eu fiz um certificado de espanhol, eu fiz alguma coisa em alemão, eu tenho níveis Common European Framework A2, A3, eu falei isso quase sem querer, desculpa, A2, B1, B2, você sabe o nível que você tem. E tem algum tipo de comprovação, você pode colocar o nível aqui. Por quê? Porque caso seja uma coisa bem adequada e legal, vocês colocam aqui embaixo, olha ali, ó. A gente tem o Professional Development Coursework, os certifications, então, por exemplo, quem é de algumas áreas específicas de Project Management, etc., vai ter PMP, Black Belt, etc. Quem é da área de tecnologia tem alguns certificados específicos. Quem é da área de língua ou quem tem línguas adicionais. E agora, tem mais uma coisa que vocês podem incluir aqui, só para comentar com vocês. No Additional Skills, vocês podem incluir, que não esteja ali em cima, a gente já vai falar sobre isso também, mas a questão de Exchange Programs. Então, eu participei de um Exchange Program acadêmico lá faz tempo, para o meu high school ou para
para aprendizagem de língua ou alguma coisa assim. Eu preciso deletar? Não, porque isso faz parte da minha experiência acadêmica. Mas eu preciso dar um grande destaque, sendo que eu já estou num nível de pós-graduação, mestrado ou doutorado? Não necessariamente. Aí a gente conversa sobre isso também, tá? Então, revisando estrutura. Novamente, suas informações essenciais. Education, grants and awards or honors, professional experience, podendo separar ou não. Tá ali, ó. Volunteer and community service, publications and presentations, additional skills e afins, ok? Vou voltar para a nossa tela, stop sharing. Estão me vendo novamente? Sim? Então, vamos lá. Olha ali. Olha, pessoal, quem já me conhece... Oi, Jazimo, tudo bem? Tudo bem? Quem já me conhece sabe que eu adoro ver uns rostinhos de vez em quando para não me sentir too lonely. Então, ainda bem que eu tenho o João Vitor, o Douglas, o Jósimo para me dar um oi. Não consigo ver a outra tela. Quem mais que tá? Tá o pessoal, ó, o pessoal tá sem câmera. Então, quem quiser colocar uma câmera... Ó, Jean, Natasha, Maria... Tá, o Jean de cabelo novo e máscara. E ó, viu? Assim eu me sinto muito mais acolhida. Assim eu vejo o sorriso, a cara de brabo, ou se tá chato, ou se tão assim. Eu só sei que eu vi, acho que um chimarrão, alguma coisa assim. Eu falei, ai, tá frio. Ó, viu? Tem um chimarrão. Hoje eu dei uma variada, tô com suco de morango, só para dar uma, né? Porque não dá para sempre estar com aquela mesma água, né, Fernanda? Que tá perdendo a graça. Eu confesso que estou sentindo falta da bebezinha do Alabê. Tô achando que essa então, sessão ela não tá apareceu vazia. hoje, né? Até agora não apareceu, porque nós temos um aluno que vem lindamente com sua bebezinha, que com já está bebê, aprendendo sim. tudo sobre Graduate Studies, e ela não veio hoje. Estou um pouco decepcionada, mas tudo bem. E no futuro ela deve ser nossa advisee, né? Porque o Nenê já está treinando desde cedo. Então, que bom que vocês estão colocando a câmera, eu fico feliz em vê-los. Ver um sorrisinho é sempre bom, né? E aí, se quiser, ó, faz uma cara de confuso, aquela cara de, ai, será que eu pergunto? Que daí, assim, eu já vou sentindo a nossa vibe. Então, falando sobre a estrutura. Como a gente já fez deixa eu subir um pouquinho. O Ítalo falou ali, ó, do A3, escapou um A3, meu Deus. Olha ali, ó, você acha, que pergunta interessante, você acha que é necessário colocar cidadania? Coloca o endereço, não colocava. Tô lendo aqui já, ótimo. Questões de cidadania, vamos falar sobre isso. A gente está aplicando como um Brazilian student, né? Isso é uma coisa que até bem comum, acontece das pessoas perguntarem, principalmente em algumas regiões do Brasil, existe um volume maior de pessoas que têm dupla cidadania ou, né, por causa da origem da família e afim. Aqui no Sul a gente ouve isso muito. Vamos imaginar que você tem cidadania de Luxemburgo ou de Portugal, de Itália e etc. Você pode mencionar em algum lugar? Você pode. Você não está aplicando como um aluno italiano ou do Luxemburgo ou de Portugal. Mas isso talvez pode fazer parte do que você conta na sua história quando você fala no teu statement. Por quê? Porque você vai contar a história da sua família, você pode contar alguma coisa que tenha relevância, é legal. Agora, se você, no teu currículo, por exemplo, por que a gente põe os dados principais? Porque a gente, isso vai ser lá para frente que eu vou falar, mas eu já comento agora. A gente evita, é muito importante evitar ao máximo informações que podem causar discriminação. Então, por exemplo, se eu colocar o meu gênero, se eu colocar a minha opção sexual ou identidade sexual, o termo que vocês acharem mais adequado para que seja bem falado corretamente, se o meu estado civil, se eu coloco algumas questões, ou acontece no Brasil, às vezes as pessoas colocam que tem filhos ou não tem filhos, tudo isso pode ser considerado que você está listando uma característica pessoal que você, sendo aceito ou não aceito, pode ser vista como tendo sido discriminatório.
Então, automaticamente, o que a gente sugere? Que você coloque o que é essencial para que as instituições saibam de onde você é, né? Possam te contatar, que é importante. Por isso que a gente geralmente põe, pode pôr o endereço? Pode não pôr? Pode. Agora, o que te impede de deixar o seu endereço? Porque caso exista alguma necessidade de conferência de informações, tá lá. Certo? Mas não é nada. Agora, e-mail, telefone e nome completo não pode faltar. Porque é o básico para alguém conseguir ter algum contato com você e conhecer o seu perfil, tá? Então, aí, o que a gente pensa? Então, o que a gente pensa quando faz um currículo? O objetivo desse documento não é contar sobre a sua vida, sobre as suas questões emocionais, sobre o seu histórico de vida e como você chegou até lá. Isso é o statement of purpose que você vai usar. Então, é muito importante que você pense, a gente tem que contar o que a gente precisa contar num espaço curto, né? Numa formatação básica, com mais informações ricas possível. Então, vamos lá. Quem já assistiu o workshop número 1 de currículo, põe ali um sim e responde a pergunta. Como é que a gente organiza tempo? Ó, rapidão, em 1, 2, 3 e já. Quando eu falar já, vai um monte de resposta. Estou esperando a expectativa. Expectativas altas. Deixa eu... Como é... Pode falar. Só uma coisinha. Quem não assistiu não se sinta injustiçado. Quem não assistiu Não, primeiro são as pessoas do programa, porque foi um webinar fechado. Então, sim, tá? verdade. Então é bom que você pontuou. Quem não sabe, não tem problema, porque é para saber. A gente vai aprender hoje. Mas é só para fazer uma interaçãozinha, eles curtirem um pouquinho. Quem assistiu alguma workshop anterior, pode responder. E quem não assistiu, pode responder também. Como é que a gente organiza as informações temporalmente no CV? Pergunta, valendo. Do mais recente para o menos recente ou do menos recente para o mais recente? Responde ali, por favor. Tá lá, ó. Quem está digitando, vamos ver. Das mais recentes para menos recentes, levando em consideração alguns fatores que foi tão rápido, o pessoal é tão rápido que eu nem li. Nossa! Relevância também, ótimo. Mais recente para o menos recente. Então, vamos lá. Muito bem. Fizeram, quem já assistiu antes fez o assignment, fez o homework, estudou direitinho. Sempre do mais recente para o menos recente, com algumas pequenas exceções. Quais são essas exceções? Vamos imaginar, isso aconteceu até, a gente tem um advisee que está acontecendo bem isso. Vamos imaginar que eu estou aplicando para um PhD. Eu já acabei o mestrado, eu fiz pós-graduação, e agora eu estou fazendo outra graduação. Mas eu fiz lá a minha primeira graduação lá atrás. Será que eu posso? Será que eu posso? Né, Maria? Dá um tchauzinho. Será que eu posso colocar o meu mestrado por primeiro? Porque o meu mestrado é o degree importante para a minha application para o PhD? O que vocês acham? Sim ou não? Tá ali, ó. Coloca no chat. Sim ou não? Posso colocar? Por que será? Ó, eu recebi um sim ali já. Sim, sim. Tem pelo menos mais de 2 sim. Eu já acreditei que é um sim. Por quê? Porque o que a gente vai fazer é focar, como acho que o Ítalo e mais alguém respondeu, na relevância. Quando um potential advisor olhar para o meu currículo, ele vai procurar o que foi o meu master's. Mas logo na sequência, eu vou colocar o meu programa que está em progress. Por quê? Porque ele é o mais recente. Aí eu continuo respeitando a regra do mais recente para o menos. Mas, no geral, isso é uma exceção. Então, quando a gente fala de exceção, é aquele negócio, na dúvida, pergunte. Não tem problema, isso não vai ser um fator eliminatório, mas a organização e saber que você está fazendo adequadamente é legal. Agora, experiência profissional, grants and awards, trabalho voluntário, publicações, apresentações.
é muito importante que seja colocado do mais recente para o menos recente. Por quê? Porque a pessoa vai ler o seu documento e já está praticamente programada mentalmente para ver o que aconteceu por último e o que foi acontecendo na tua construção da tua história profissional e acadêmica. Então, é muito importante que a gente faça do mais para o menos, para que exista uma história, porque o CV, ele conta a sua história profissional e brevemente acadêmica, né? As suas experiências. A pergunta, deixa eu só entender, tem uma pergunta ali que fala se tem relação com o PhD. O que tem a relação com o PhD? Que talvez eu vi a pergunta um pouquinho depois da frase que eu falei. Tá, diferença entre CV e resume. Daí, se puder, o Ítalo, só pergunta um pouquinho mais claramente o que você perguntou sobre a relação com o PhD, que daí eu respondo direitinho, tá? A questão do, não sei se é a questão do temporal ou do profissional que você me perguntou, eu já respondo. Diferença principalmente, sobre a graduação, se colocava ou não no resume. Tá, já respondi, então tá. Mas olha só, é muito importante a gente não omitir, tá bom? Não pode omitir informações. Então vamos imaginar, eu fiz uma graduação, hoje eu estou fazendo em física, né? E o meu mestrado, minha área toda é nessa área. Mas eu fiz uma graduação em música. Eu posso omitir? Não, a gente não omite, a gente coloca na sequência e mesmo que tenha sido incomplete. Por quê? Porque faz parte do teu histórico acadêmico e faz parte do que você estudou. E quando você contar no teu statement, você consegue contar a tua história de uma forma que tudo feche. É muito importante que tudo feche, todas as informações se encontrem entre si. Principal diferença entre CV e eu já vou ler as próximas perguntas. Principal diferença entre CV e resume. Normalmente é o length, então, quão longo e quão detalhado está o descritivo, ou quão longa e detalhada está a descrição do seu documento. Então, geralmente, as pessoas até usam meio que interchangeably, né? Falam, eu vou mandar meu resume, vou mandar meu CV, eles usam como se fosse a mesma coisa. Em essência, é a mesma coisa. A diferença é quão profundo é o detalhe e a explicação que você vai fazer para cada documento. Então, o CV, ele é um completo, o resume, ele é mais focado. Então, deixa eu colocar... Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisinha só, se vocês puderem parar um minutinho, não é para parar a pergunta, tá? Mas de digitar um minutinho só para eu ler. E aí, daqui a pouquinho, a gente já vai entrar na parte clara de perguntas. Eu vou querer ouvir também, acho que é legal a gente interagir com voz, tá? Mas eu vou responder mais uma pergunta. Monitoria em disciplinas e trabalhos de extensão na graduação contam como voluntariado ou não? Excelente esta pergunta. Só que a questão ali que está, daí eu acho que o Jefferson escreveu, contam, mas você pode encaixar em outros tópicos também. Então, vamos falar sobre isso, que isso é legal. Na verdade, isso é muito relativo. Então, vamos conversar de uma forma bem clara. Quando a gente vai fazer um application e vai falar das nossas experiências profissionais, muito comumente, a monitoria fez parte, por exemplo, como se fosse um estágio, né? A gente não é um estágio, mas assim, faz parte do teu PIBID, PIBIC, né? Que são os projetos de iniciação científica, de docência e etc. Então, a gente não vai repetir o mesmo item, tanto no Professional Experience, quanto... Eu já vou explicar por quê. Porque, olha só, ele caberia em 3 lugares diferentes. Foi uma ótima pergunta, porque isso é bem, bem comum. Eu ganhei uma bolsa para essa monitoria. Então, é um Grants and Awards. Ela faz parte da minha experiência profissional, porque eu trabalhei, né, com o professor durante 1 ano. E eu fiz isso, ou então eu fui selecionada, mas eu não era paga. Então, eu fiz como volunteer. Olha como pode caber em tantos lugares. Então, o que a gente faz? Primeiro, a palavra relevância é muito importante. Então, como um PIBID, PIBIC, iniciação científica, né, ou uma monitoria, fez parte da tua experiência acadêmica e profissional, você pode colocar no teu Professional Experience. Mas aí, quando você vai descrever a sua função, é muito importante que se coloque Volunteer Teaching Assistant, porque fica claro, e na descrição você vai colocar
por exemplo, selected to a very competitive program, a merit-based competitive program, to assist other students in the undergraduate program in classes X, Y e Z. Aí já ficou claro que é uma monitoria, que você deu suporte ao professor, que você foi voluntário, e tudo isso encaixa dentro da tua experiência profissional. Então, viu que lindo? Coube tudo no mesmo lugar e você contou a verdade. Agora, uma pergunta que é bastante comum, que é bem legal, que também a gente usa para isso, vamos falar sobre o programa Opportunity, sobre o Ponte e outras opções de bolsas que vocês tenham recebido. Quem é parte do programa Ponte ou do Opportunity precisa necessariamente colocar o Ponte ou Opportunity nos seus Grants and Awards. Por quê? Porque é um grant, é algo muito especial que vocês receberam, e a Fernanda, por um acaso, tem, e a gente como advisor tem, um pequeno texto que descreve exatamente o que é o programa. E você coloca, out of tantos candidatos, eu fui selected entre os 8, entre os 5, porque isso é algo muito competitivo. Ou se você, em bolsas de PIBIC Grant e Research Experience juntos, a pergunta. Então, quando você recebeu uma bolsa, você não vai descrevê-la totalmente lá no Grants and Awards. O que a gente vai fazer? A gente vai só colocar a instituição, quer ver? Eu vou colocar ali para vocês verem. Eu vou share novamente a minha tela, que eu acho que fica bem claro. Cadê meu sharing aqui? Share. Minha tela de novo, quer ver que eu vou... Agora eu vou abrir certinho, agora sim. Olha ali a tela. Ahá, abri certo, viu? A primeira a gente erra, a segunda a gente arruma. Vamos lá. Olha aqui, ó. Quando a gente coloca o Grants and Awards, olha aqui, eu pus, por exemplo, um Brown Scholarship descreve em uma linha o que é o que ganhou. Ou na Universidade X, Merit Based, olha aqui, ó. Tá aqui, exatamente aqui. Merit Based Undergraduate Scientific Initiation Program, Paid Scholarship, Ranked First. Você vai descrever em uma linha. Por quê? Porque quando chegar aqui para fazer a experiência profissional, você vai colocar a sua bolsa e vai descrever as suas atividades. Aí isso é outra coisa. Então, quando a gente lista o Grants and Awards, só indica o que você ganhou, de quem ganhou. Então, Ciências Sem Fronteiras, programa de bolsa por mérito na universidade, o programa do Education USA, alguma bolsa internacional que você conseguiu, um prêmio, prêmios, seleções. Isso faz parte do Grants and Awards. O Professional Experience, que seria aqui, ali você vai listar, olha ali, ó, por exemplo, a gente vai colocar um exemplo. Taught credit courses such as tal e tal, prepared lesson plans e tal, researched foundations and representatives, tananana, edited e tal, e tal, e tal. E você vai listar e explicar o que você fez. E quando a gente entra na questão do ou PIBID, ou PIBIC, etc., ele vai ser descrito aqui, tá? Vou sair da minha tela novamente para poder vê-los. E aí, a gente continua, que daí acabou de ter a pergunta respondida. Que bom, fico feliz. Passou, ótimo, olha ali, ó. Eu passei, ótima pergunta. Eu passei em um concurso em primeiro lugar para teacher no meu município, mas eu não assumi o posto. Posso colocar isso no CV? Você pode colocar como tendo recebido, o que eu sugeriria é, como você não assumiu o posto, talvez não colocar no teu CV, porque não é um prêmio no sentido de você ganhou um prêmio e usufruiu dele. Então, essa seria uma ideia. Você pode não colocar no seu CV, mas quando você contar no teu Statement of Purpose dos teus feitos, você mencionar, por exemplo, se você não assumiu o posto, seja pelo motivo que for, você pode contar um motivo. Então, vamos dar um exemplo. Eu não assumi esse posto porque eu já dava aula numa universidade, por exemplo. Então, although I was selected through a very competitive process as a teacher in my city for tal degree, né, tal level, I decided to
dedicate my time and my energy and whatever que vocês acharem adequados, né, as informações adequadas, to pursue a career in my academic career as a professor em tal lugar. But that was a great opportunity for me to actually reflect upon my objectives, which are esse. E aí você vai contar as histórias. Se você foi selecionado num processo seletivo para ser pesquisador, isso entra em Grants and Awards, depende. Se você participou e se você foi um merit-based, um processo merit-based, eles fizeram porque geralmente para bolsas e etc. é por concorrência, se você está dentro do mestrado. Uma coisa que as pessoas esquecem muito de colocar eu ganhei uma bolsa para o mestrado. Eu ganhei uma bolsa para o mestrado, meu mestrado incluía um stipend, né? Que aqui no Brasil, você entra no mestrado, muitas vezes você não paga o mestrado e você ganha um stipend. Você tem que mencionar, porque isso é um prêmio. Porque tem outras pessoas, em muitos casos, ou algumas bolsas são sempre já todo mundo ganha, mas você fez um processo seletivo, e em muitos casos você concorreu com outras pessoas. Certo? Então tem 30 pessoas naquele programa, só 5 ganharam a bolsa. Isso é algo a mencionar. E você precisa mencionar em algum lugar. Então, geralmente, Grants and Awards, e eu acho ótimo falar para vocês sobre esse assunto, falar com vocês especificamente, por quê? Porque eu estou conversando, principalmente com as pessoas que são do programa, que a gente está conhecendo hoje, né? Com certeza tem seus não só seus awards, mas suas grandes qualidades. Mas quando a gente coloca essas qualidades, a gente tem que saber aonde colocar e não esquecê-las. O importante é isso. Quando a gente faz currículo, eu acho muito interessante, eu sugiro fortemente, que vocês antes façam um levantamento da vida de vocês. Como se fosse um outline de uma lista da vida de vocês, de tudo que vocês já fizeram. Como se fosse aquela lista de extracurricular activity que você organiza. Que você pensa, bom, quando eu entrei na graduação, eu recebi essa bolsa, eu participei daquele programa, eu fui no intercâmbio tal, eu pleiteei uma bolsa X e não ganhei, mas aí depois o professor me selecionou para pesquisa. Porque quando você lista, o que acontece? Você consegue selecionar as informações de onde colocá-las. Esse foi um prêmio, um award, eu coloco ali. Esse foi só uma experiência profissional. Esse não cabe em lugar nenhum, mas vai caber no meu Statement of Purpose. E assim você consegue equilibrar e colocar as informações relevantes. Fernanda, Regina, você ia falar alguma coisa, né? Eu ia fazer uma pergunta que está aqui no chat. Se a pessoa ganhou remuneração para monitoria, ela vai colocar a monitoria em experiência profissional também? Sim, porque daí ela vai colocar em Grants and Awards e depois ela vai colocar em monitoria. Porque ela só vai listar o nome da instituição e o que ela ganhou. Então, Merit-Based Scholarship to be part of the Teaching Assistantship of Professor tal, Universidade tal. Isso você só lista como seu prêmio. E aí, na Professional Experience, você vai descrever essa experiência profissional. Então, é a mesma coisa, que, por exemplo, se eu ganhei uma bolsa, no meu caso, Regina, eu ganhei a bolsa na Fulbright para fazer o mestrado nos Estados Unidos. Então, no Grants and Awards, eu ia colocar, no meu Education, eu vou colocar Teachers College, Columbia University, Masters in Applied Linguistics, ano tal e tal. No Grants and Awards, eu vou colocar Fulbright Scholarship, 2-year full-funded scholarship, merit-based full-funded scholarship for the Masters em tal. E aí, se eu não fiz trabalho lá, eu não vou colocar na Professional Experience. Mas se eu ganhei dentro lá do meu programa, eu ganhei uma bolsa específica para fazer alguma monitoria, não tem problema nenhum. Você vai colocar Teachers College, Columbia University, one semester. Então, 6-month merit-based scholarship for tal. Então, é tudo aonde você lista e como, contanto que você não repita todas no mesmo lugar com a mesma descrição. Certo? Obrigada. E aí, afiliações como membro estudantil de associações científicas, student chapters, entram em alguma sessão? Olha, na minha concepção, como geralmente eu falo para os meus advisees, a minha opinião é a seguinte. Tudo que tem referência à sua carreira, às suas afiliações, a questões importantes vinculadas ao seu perfil, tudo deve ser mencionado, né? Como eu falei, só a gente escolhe aonde.
No caso de afiliações, eu gostei da palavra até do student chapters, às vezes algum student representative de algum programa específico, tudo isso pode caber de acordo com a natureza, ou no volunteer, ou, no caso das afiliações, no additional skills, que você pode colocar affiliations and memberships e etc. Porque aí você pode listar lá como no teus additional skills questões que são importantes naquela característica, naquele perfil que você está dizendo. Então, por exemplo, nós professores, muitos professores são membros do Brass Thistle. E o Brass Thistle faz conferências. Então, por exemplo, esse ano eu não sou membro, Regina. Mas eu já fui membro por alguns anos. Mas eu já apresentei no Brass Thistle, eu já escrevi no newsletter. Onde eu posso colocar? Eu posso colocar lá embaixo, junto com affiliations. Eu fui member de tal a tal ano e fiz isso, aquilo, apresentei e tal. Então, isso pode ser colocado de forma sempre muito resumida. Vamos ver. Deixa eu ver mais perguntas. Agora, deixa eu só comentar uma coisa antes que eu quero acabar de responder as perguntas do chat, para a gente ir para as perguntas orais, tá? Porque daí dá tempo tranquilamente. Olha só. Então, na minha organização mental e de apresentação, para vocês acompanharem o que a gente já cobriu. A gente falou sobre a estrutura do CV, Education, Professional Experience, Volunteer and Community Service, Publications and Presentations, e Additional Skills, Professional Development Coursework, Languages, Computer Skills, Affiliations e afins. Certo? Ponham no chat se está tudo ok. Cobrir direitinho. Informações pessoais. Ok. Perguntas. Vamos abrir um pouquinho para pergunta. A gente pode continuar no chat se vocês quiserem, mas quem quiser fazer oral, eu só quero ver que alguém falou que tem a mesma pergunta da Suzana. Experiências profissionais que antecederam a graduação e que não são da mesma área, devem ser citadas? Mesmo que for, sim, mesmo se for em um extenso período? Bom, vamos lá. Essa pergunta é muito boa e é muito comum. Por quê? Porque muitas vezes, enquanto você está na faculdade ou antes da faculdade, ou depende da tua realidade profissional, acadêmica, depende da sua família, depende de tantas variáveis, você foi menor aprendiz. Você fez um estágio, você trabalhava ao longo da sua faculdade, você trabalhava em alguma atividade que não era relacionada ao seu curso, mas você trabalhou bastante tempo. A pergunta é, eu gostaria que vocês digam se concordam ou discordam. Pode pôr ali no chat, sim ou não. Vocês não concordam com a questão de que isso forma o profissional que você é hoje? Sim ou não? O que vocês acham? Vocês não acham que quando eu conto as minhas experiências profissionais desde sempre, talvez, claro que se você trabalhou em 38 empregos diferentes, sequenciais, e muitos não têm a mínima relação e vai ficar um currículo muito longo, a gente pode fazer por relevância? Pode. Mas é ideal omitir, por exemplo, um trabalho de longa duração que fez parte da tua história? Não. Por que a gente não omite? Porque vamos imaginar que foi numa empresa, que foi alguma coisa administrativa, que foi alguma coisa em relação a vendas, atendimento a público. Eu trabalhei num pet shop, eu trabalhei numa casa de idosos, tem tantas coisas, eu trabalhei numa farmácia. Mas foi por longa duração. Então, olha quantas coisas eu tenho de experiência profissional. Nesses casos, atendimento a público, habilidades administrativas, habilidades de rotina de escritório. Existem coisas que talvez você tenha, que a Regina, que a Fernanda e que outros candidatos não tenham. Por quê? Porque isso faz parte do que é da tua experiência. Mas vamos imaginar que eu só fiz um mês, trabalhei numa escolinha e aí eu não quis mais saber, aconteceu algum problema e tal. Será que eu menciono ou não? Se eu tenho pouca experiência profissional, por que não? Se eu tenho muita experiência profissional e for necessário tirar, por que não sempre colocar na sua história? Então, o que não está no teu CV pode ser mencionado brevemente no teu statement.
Sempre a gente tem como contar nossa história de uma forma verdadeira, espontânea, clara, organizada e tudo isso no mesmo lugar, né? No currículo, no statement, às vezes no próprio preenchimento da ficha do teu application. Quando você fala dos seus dados, existem algumas informações adicionais que você não sabe onde colocar. Existem algumas questões, isso é legal, porque tem supplemental material que você não sabe onde pôr, não sabe como contar aquela história. Às vezes acontecem questões, isso não tem nada a ver com o CV, tá? Mas só vou mencionar como advisor. Às vezes acontecem questões de saúde, questões sérias que impactaram o teu passado e podem impactar o seu futuro. Sempre tem um lugar para a gente colocar essas informações. É só você saber selecionar como você vai contar essa história e afins. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou subir mais um pouquinho. Fernanda, eu acho que vou precisar de um suporte só na questão das perguntas, para ver se eu estou cobrindo todas, tá? Então, falei os trabalhos voluntários são com língua portuguesa e inglesa, que é a tua área de formação. Posso listar como experiência profissional e voluntariado? Boa pergunta. Se você lista num lugar, você não lista no outro. Por quê? Porque vai ser a mesma coisa. Então, se você considera esses trabalhos voluntários como voluntariado pontual, aconteceu, parou. Aconteceu, parou. Ou você teve um engajamento não muito amplo naquela atividade, você pode deixar no voluntariado. Agora, se isso fez parte da tua experiência profissional, mas era não paga, é muito importante que fique claro isso. A gente não lista a mesma atividade em 2 lugares sequenciais, a menos que a gente só pontue como sendo um Grant and Award. Regina. Então, se eu colocar na Professional Experience um Teaching Experience, eu não vou separar mais um Teaching Experience. Por quê? Porque eu já listei lá. Isso tem que ser muito claro de como eu quero me apresentar. Se eu tenho muita experiência com teaching e eu estou aplicando para um trabalho um programa acadêmico, e eu tenho um pouquinho de pesquisa, para que separar os dois? Se eu tenho muito de teaching, tem um perdidinho lá de pesquisa, coloca Professional Experience, Research and Teaching e põe todo mundo junto. Agora, eu tenho 3 experiências de teaching, 3 experiências de research, estão totalmente distintos entre si e eu não consigo organizá-los. E alguns foram até simultâneos. Olha, tem tanta variedade de opções que sempre você, primeiro, na dúvida, pergunta e organiza da forma que seja mais lógica. Daí você pensa, lógica para quem, né? Lógica para quem lê, né? É muito importante. Então, como que a gente faz isso? Então, os seus trabalhos voluntários ensinando língua portuguesa, se você vê que eles têm uma certa duração, um impacto e comprometimento teu de maior calibre, digamos, você pode colocar na sua Professional Experience, mas daí você coloca como Volunteer, Portuguese and English Teacher. Agora, você dedicou 2 horas por semana só. Você dedicou pouquíssimo tempo ou pouquíssimo período. E como volunteer e só, você vai ver se o perfil dessa atividade funcionou mais como atividade social ou como atividade acadêmica. A principal, eu quero que fique bem claro para vocês, que eu acho que isso é muito importante, a principal informação sobre a questão é muito legal falar sobre isso por isso, porque as categorias do currículo não variam muito, mas as informações que são colocadas, elas só são distribuídas conforme a natureza delas. Então, quando a gente fala de professional experience, a gente está falando de uma experiência normalmente mais intensa, mais longa, que envolveu capacitação profissional e acadêmica e que você teve um certo vínculo com uma instituição. Quando a gente fala de volunteer service e community service, geralmente a gente está vinculando isso a questões de entrega pessoal e social, missões de vida e algo que tenha tido um impacto geralmente positivo em outros, como uma iniciativa própria. Então, se a gente enxerga isso de formas diferentes,
Entende? Vamos pensar, meu Deus, eu trabalhei numa igreja. Isso é voluntário ou isso é profissional? Depende do que você fez na igreja. Se você trabalhou como tesoureiro por 3 anos naquela igreja fazendo isso, era voluntário, mas faz parte das atividades profissionais que você se engajava. Depende aonde você vai colocar. É um pecado, ó, eu fiz um trocadilho acidental, né? Vou falar da igreja e do pecado. Mas é um pecado colocar num lugar ou no outro? Não. Contanto que esteja verdadeiro, claro e específico. Meu Deus, mas eu pus no volunteer e era professional. Se é algo que cabe nos dois, olha lá, não é pecado. Agora, pecado é mentir. Regina, pecado é contar o que não é. Daí sim. Vamos lá. eu tenho um monte de perguntas aqui que enquanto você estava falando. Maravilha. Então, se você já respondeu alguma coisa do que eu falar aqui, você só passa, tá? Pessoal, quero dizer para vocês que eu quero ver uns rostinhos enquanto eu respondo. Coloca a câmera, dá um sorrisinho. Como tem bastante pergunta, espero que esteja legal. Então, vai falando. Vamos lá. Fala, como é que você coloca escola técnica integrada ao ensino médio no seu currículo? Existe alguma maneira específica? Fala de novo. Escola técnica integrada. Tá. Isso, fiz um técnico em, sei lá, edificações. Entendi, ensino técnico. Bom, olha só. Primeiro, se a gente está aplicando para graduate school, costumeiramente a gente coloca da Post-Secondary Education on, o que significa ensino superior em diante. Esse é o comum. Mas se você insiste muito em ver muita necessidade em colocar esse pode pôr, porque a gente precisa conseguir até ajustar alguns termos, por quê? Porque muitas vezes a gente não vai tentar achar um equivalente lá, a gente vai chamar como chama aqui. Então você vai pôr, por exemplo, vou dar um chute aqui, tá? Mas um Technical High School Program in Business, in Maintenance, que tem alguns bem específicos, in Construction and Design. Você pode colocar de quando a quando, mas o que eu vejo academicamente é, se tem muita relevância com o que você vai fazer no futuro de pesquisa, de trabalho, porque o high school já está muito longe no nosso passado, né? Então, o ideal seria, vai aplicar para Masters ou PhDs, foca no Post-Secondary Education, mas faz bem direitinho, coloca bem certinho a informação, não erra termo, seja específico, que geralmente já é o suficiente. Então, eu acho que isso já responde uma segunda pergunta sobre o ensino médio aqui. Experiência de liderança no ensino médio conta para a seleção do mestrado? Tipo, eu fui representante de turma, isso é uma coisa interessante, é uma pergunta boa. Como você pode colocar lá no Volunteer Work, assim como eu mencionei para vocês, lá no Additional Skills a gente pode colocar intercâmbio, experiência de intercâmbio, por exemplo, a mesma coisa pode valer para o Exchange, para o Volunteer Work no High School. Mas vai acontecer o quê? Você vai colocar todas as suas Volunteer and Community Service Activities antes e esse vai estar lá mais para o fim. Agora, vamos imaginar que normalmente um bom CV pode ter umas 2, no máximo 3 páginas, depende do que a universidade pede. Então, será que vale a pena? Você tem que pensar se realmente é tão relevante assim essa informação que você não pode de jeito nenhum tirar. Aí, assim que a gente faz a seleção, quando alguém falou a palavra relevância, essa é a questão. Será que eu não devo mesmo tirar essa informação porque ela é tão importante para o significado do que eu vou fazer? A gente mantém. Caso contrário, está muito distante no passado. Então, talvez seria bom refletir sobre isso. Obrigada. A pessoa teve diversas bolsas durante a graduação. Ela vai colocar o tempo, a duração de cada uma dessas bolsas quando ela vai descrevendo? Ótima pergunta. Isso aí, como que a gente faz? Eu, normalmente, com os meus advisors, isso vai muito também de perfil, de como você quer organizar suas informações. Eu, particularmente, acho muito... eu ia falar excessivo, muito excessivo, fica feio. Eu acho... Olha, passou do excesso muito mesmo. Demais.
Né? É muito demais. Às vezes, colocar muito repetitivo torna o teu documento cansativo. Então, como você recebeu na mesma graduação, na mesma universidade, no mesmo departamento, ou geralmente em departamentos afins, essas mesmas bolsas, o que a gente faz? Vamos dizer que você ganhou 4 bolsas de Teaching Assistantship, é tudo igual, monitoria, no mesmo departamento, na mesma universidade. O que você pode fazer? Você pode ou colocar como um item só e colocar awarded for 6-month scholarships as a teaching assistant in classes tal, tal e tal. E daí, se quiser, eu tenho uma advisor que fez exatamente isso, colocou 2 12-month scholarships para fazer tal, 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 que era exatamente a mesma coisa. Under the supervision of professor tal, 2010, e professor tal, 2011. Tá uma coisa em quatro coisas no mesmo lugar. Se forem departamentos diferentes, o que você pode colocar? O nome da faculdade, porque é o lugar que você fez. De quando a quando, você pode listar, daí quando você fala de cada um, e põe uma linha para cada um. Worked as a teaching assistant with professor tal, 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 doing this e this and that. Tá, mês da tal. Mesma coisa para o segundo, mesma coisa para o terceiro, que isso você acha que consegue organizar bem. Se eu não responder a pergunta adequadamente ou satisfatoriamente, podem perguntar que a gente tem um pouco mais de tempo ainda, tá? Pode falar. Estágio sem contrato. Entra aonde? Estágio sem contrato. Essa pergunta, honestamente, para mim é um pouco aberta demais para eu responder apropriadamente. Estágio sem contrato é se você fez, por exemplo, vamos imaginar, eu não fiz um contrato, ele era informal, mas eu trabalhei por 1 ano num lugar X. Porque assim, a gente não vai comprovar tudo com a carteira de trabalho. Eu vou ler exatamente a pergunta dela. Se estagiei por um longo período, mas sem contrato, posso citar no CV? Preciso ter um documento comprovando ou colocar o contato do meu empregador? Entendi. Então, olha só, o que geralmente eu brinco de dizer é o que eu ia falar bem agora. A gente não vai mandar uma cópia da carteira de trabalho, colocar lá escaneada a carteira de trabalho. E se eu mostrasse a minha foto da carteira de trabalho, é sensacional. Aquela foto assim, sabe, nos seus 17, 18 anos, aquela carinha de tipo assim... De assustado. Meu primeiro emprego, né? Então, a gente não precisa fazer isso. Automaticamente, o que a gente sempre diz? A verdade é a verdade. Então, se você está contando aquilo no teu currículo, aquilo é verdade. Primeiro, porque isso já a gente já assume como lei, né? Como regra. Então, se esse estágio foi algo importante, significativo, fez sentido na tua carreira, e você, como você não tem um contrato de trabalho, você não consegue comprovar, não tem problema, você pode mencionar. Só que daí você vai listar se ele foi voluntário ou não, se ele foi paid ou não, né? Então, daí você pode categorizar, colocar onde for. E, por exemplo, um estágio não é um voluntariado. Um estágio é um estágio. É uma experiência acadêmica e profissional. Então, coloca como internship? Eu colocaria na Professional Experience, dentro do mais recente para o menos, e descrever como um internship. Porque é o que é. E usar os termos adequados. Tem mais uma aqui, tem 2 perguntas aqui sobre transferência de universidade. Como você organiza, né, essa informação de que você mudou de universidade? Eu só não sei se mudou para o mesmo, para estudar a mesma curso coisa. ou não. Tá, então olha só, o que conta normalmente, assim, se for para pensar fria e objetivamente. Bem legal essas perguntas, hein? Pessoal, vocês estão indo super legal, super legal. Olha aqui. Quando a gente quando a gente organiza um currículo, quando a gente vai mandar um histórico escolar para uma universidade, comumente existe a regra seguinte, comumente, tá? Não estou dizendo nada disso é tão fechado. Quando a gente faz, deixa eu organizar bem a ideia para ficar bem claro. Quando a gente vai mandar um histórico escolar para uma universidade num application, a gente conta 2 fatores. Se eu estudava na Universidade A e daí eu transferi para a Universidade B e a Universidade B usou os meus créditos como transferência, esses créditos já vão estar constando no histórico da Universidade B.
né, da universidade final. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Aqui em Curitiba tem PUC, Federal, tem diversas universidades. Vamos imaginar que eu estava estudando na PUC, que eu vou falar de 2 universidades particulares, para dar um exemplo. Então, eu estava estudando na PUC e daí eu passei para a FAI. Ou eu estava na FAI e passei para a Universidade Positivo. E aí, eu transferi. Quando eu olhar, agora eu estudo na Universidade Positivo. Quando eu olhar pedir um histórico escolar para essa universidade, eles vão colocar todos os meus créditos que eles consideraram transferência, a nota, e vai ter uma anotação lá dizendo que eu fui transferida de curso. Então, isso já é suficiente para quê? Para constar que o que conta é o que eu estou ali no positivo, na minha universidade final. Estou sendo clara, Fernanda? Eu acho que tá. Eu não sei se para as pessoas tá, mas eu tô... Se quiser pôr uma câmerinha, pôr um cinzinho com a mão, só para ficar claro. Se vocês entendem isso claramente, aí nesse caso específico, eu vou usar a minha faculdade número 2. Eu fiz na universidade tal e etc, porque no histórico já vai constar. Agora, eu vou dar um exemplo real. Eu tenho uma advisee que está fazendo application para uma pesquisa de doutorado e ela fez 2 anos de teatro. E depois foi fazer psicologia. E ela interrompeu o programa. O que a gente faz? A gente lista no education dela como incomplete. Nesse caso, desse application específico, não precisou mandar o histórico do teatro, mas no statement of purpose dela, ela explicou. E foi muito maravilhoso o statement dela. Por quê? Por que ela falou? Ela falou, eu sempre fui movida por pessoas e por relações sociais, e por isso eu me engajei no teatro desde muito cedo. Entrei na universidade, quis fazer 2 programas ao mesmo tempo, e aconteceu de que psicologia era a minha carreira, não consegui gerenciar os 2 por muitos motivos, e agora eu faço isso, fiz o mestrado, fiz isso, e a história dela é linda e tá tudo certo. Então, depende de como foi essa transferência e afins. Tenho mais perguntas. Pode Trabalhei como avaliadora numa feira de ciências, mas sem remuneração. Entra onde? Ok. Vamos falar sobre isso, então, que é legal. Se isso foi algo repetitivo, aconteceu mais de uma vez e é mais recente, tem bastante sentido fazer menção a isso. Essa pergunta depende muito, tá? Por quê? Porque uma feira de ciências, se for de uma universidade, que provavelmente não seja, se for de uma escola, eu fui avaliadora uma vez e foi algo pontual, e nisso, quanto disso afeta meu currículo? Não sei. Agora, se eu trabalhei como avaliadora, por exemplo, fui aplicadora de vestibular, e aí eu fiz isso repetidamente, onde que eu posso colocar? Aí vai depender da relevância, é o que a gente está falando. Isso é relevante mesmo no teu currículo? É algo que você precisa pontuar ou foi algo muito, muito específico que você pode só mencionar em algum lugar na tua história? Então, tudo tem muito a ver com a relevância. Essa eu não vou responder nem sim nem não, porque vai muito a ver com a relevância, com a história que você está contando, que é a sua história, e aonde isso vai se encaixar. Bolsa de ProUni de 50%. É awards? É award. Sim, sim. Porque é por necessidade. É por necessidade, é por mérito, é por um programa. O ProUni é a origem, daí você tem que pôr de onde que vem, né? Então, por exemplo, é governamental dentro da Universidade X. Então, você vai colocar quem é o provedor do ProUni no teu award. Porque sim, olha isso, como é que eu vou pleitear uma bolsa por necessidade e eu estou mostrando o meu mérito e eu não conto uma coisa tão importante, porque eu, por exemplo, não ganhei uma bolsa do ProUni. Então, eu estou no prejuízo na concorrência se eu for igualzinha a esse candidato. Então, é muito importante mencionar. Endereço é em português ou em inglês? Endereço. Então, daí, se tiver mais perguntas, eu queria fazer o seguinte. A gente tem mais alguns minutinhos, mais uns 7 minutinhos, porque os 10 minutos finais eu só quero revisar algumas coisinhas rápidas com vocês, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. E espero que vocês estejam amando, porque eu estou amando.
E, de estar aqui com essa vocês, sessão, porque é muita pergunta boa, é muito legal. essa sessão ficará gravada na nossa página do YouTube, vocês vão ter acesso livre a qualquer momento, então a gente sempre pode revisar essas informações. E tá? sempre pode perguntar mais informações, com certeza. Mas de verdade, muito legal, porque há tempos eu não pego uma sessão que interaja tanto em perguntas. Isso é muito, muito bom. Faz a pergunta de novo para mim, Fernanda. Endereço é em português ou em inglês? Tá. Todas as informações que a gente coloca em relação ao seu contato no application, no preenchimento de ficha e afins, é em português. Porque eu moro na rua XYZ e não moro no 512 blá 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 street. Então, se vier pelo correio alguma coisa, tem que vir na minha casa. E na minha casa é rua XYZ 470 APT, ou eu moro no Sobrado. Sobrado 5. Porque alguma coisa que venha no correio tem que estar certinho, tá? Para tudo, não esqueçam. Currículo, preenchimento de fichas, preenchimento de formulário quando for a época do visto, tudo. A gente põe o nosso endereço conforme ele é no Brasil, tá? E agora eu tenho uma pergunta. Quando você vai descrever artigos em publicações, né, ou um capítulo de livro, você coloca em inglês, em português, traduz ou não traduz? Excelente pergunta, que ainda bem, porque eu podia esquecer de mencionar. Que bom. O que eu geralmente sugiro? Porque eu acho que é uma estratégia adequada e acessível. Vamos dizer que você tem poucas publicações. Se você tem muitas publicações, você pega as principais da mais recentes para menos recentes e depois você põe embaixo um link dizendo more or additional publications are available at faça. Se você não tem, você faz. Faz um site, um link, um docs, o que você quiser para criar que a pessoa clique se ela quiser, porque não dá para pôr 78.237 publicações, né? Aí, essa é a primeira coisa. A segunda, o que geralmente eu sugiro? Se você publicou só em português, você coloque sua referência bibliográfica normal, igual em português. E aí, porque sempre que a gente escreve os títulos, as coisas, a gente põe em itálico, né? Coloca, ó, você viu? Eu sou uma pessoa quase visual, mas o itálico ainda assim. Então, você vai pôr no itálico, a língua portuguesa. E aí, você pode pôr entre parênteses a tradução do título em inglês. Para que a pessoa saiba sobre o que você publicou, porque ele não tem... Desculpa a minha objetividade, mas ninguém tem obrigação de fazer Google Tradutor para tentar entender o que o applicant quis dizer. Esse é o seu papel, de deixar tudo bem claro, bem bonito, e certinho, o título do na livro, mão do applicant. Oi? O título do livro ou o nome da publicação? Aí você coloca em português no original? Então, sempre a gente coloca o original. Também faz e aí, isso. Eu geralmente sugiro que coloque antes, por exemplo, coloca a tua referência normal e daí o título é o acesso à educação no Brasil. Aí você vai pôr entre parênteses o título. E se você fez já uma tradução, se você já fez às vezes acontece que é capítulo de dissertação e etc. Você fez um abstract, tente manter o paralelismo, usar o mesmo que você usou antes. Às vezes tem uns errinhos ou outros, mas aí a gente não consegue evitar. Por quê? Porque se por um acaso a pessoa não tem obrigação, mas se ela quiser te procurar, fazer um Google, ela vai achar o que você mencionou, né? E eu geralmente sugiro o seguinte, do mais recente, você pode fazer 2 tipos de organização. Eu publiquei algumas em inglês e alguns em português. Eu publiquei muito em inglês e pouquinho em português, e vice-versa. Você pode ou separar por idioma, colocar publications in English, tal, do mais recente para o menos recente, publications em português, mais recente para o menos recente. Eu só tenho 4 publicações, nem precisa fazer isso. Ótimo! Do mais recente para o menos recente, e no fim, a última informação que você coloca é published, desculpa, eu falei published sem querer. Language, português. Language, English. Eu fiz um artigo em italiano. Eu já atendi um rapaz italiano que tinha publication. Ele coloca, fez toda a referência dele em italiano, o título, aí pôs entre parênteses a tradução em inglês, continuou a referência dele, e no fim, language, Italian. Ele tinha publicação em inglês, em italiano,
e português e tinha feito um submission em alemão, porque ele é um de direito internacional. Ótimo, ele colocou tudo e agora essa é uma próxima questão. Eu submeti, ainda não foi aprovado. Se você tem muitas publicações, você pode até nem colocar, mas geralmente eu sugiro que coloca. Pending, pode pôr ou pending the approval, ou proposal submitted, pending proposal. Você tem muitas formas pending, de dizer. você pode botar pending publication due to... Já foi aprovado. Exatamente. E você tem muitas formas. Por isso que eu falei muitas formas. Por quê? Porque a minha publicação não saiu ainda, não foi aprovada no coisa, mas eu já no coisa, desculpa, no periódico, meio de publicação. Então, eu já submitted. Então, eu não vou poder submitted para outro, né? Por uma regra. Então, automaticamente, você põe pending publication. E tá lá. Ótimo. E é isso aí. Eu tenho mais uma pergunta aqui que é interessante, que é que eu ia te perguntar no começo. Para currículo para doutorado, você tem que colocar o research interest, não tem? Então, você pode colocar o seu research interest ou não. Por quê? Eu achava que tinha que colocar lá em cima. Você pode colocar, você pode até colocar logo antes do teu publication, você pode colocar logo abaixo do teu degree, ou você pode colocar na sequência temporal. Se você põe research experience, põe research interest, ou research interest, research experience, teaching experience. Isso dá para trabalhar. Mas o que geralmente a gente pensa? Quando você está aplicando para um doutorado, no teu primeiro contato com o teu potential advisor, você já vai colocar seu research interest, porque você está focando nele. Quando você vai escrever o teu statement of purpose, você já vai especificar o seu research interest, porque você está especificando para aquela universidade dentro do que você quer buscar. E assim por diante. Então, por isso, é muito relativo. Não, porque, assim, se você coloca muitas áreas de research interest, na minha visão acadêmica e profissional, isso pode agir contra você. Por quê? Porque você não tem um foco. Se você sabe o que você vai pesquisar, você não precisa listar ali, porque o teu Statement of Purpose já disse bem claramente. A tua experiência profissional é tua experiência profissional acadêmica. A gente está falando de outras questões. Então, por isso que eu falei, cada documento tem o seu papel. O currículo tem o papel de mostrar quem você é acadêmica, profissionalmente, e teus awards, e volunteer, e etc. O Statement of Purpose é para contar sua história de vida, o que te move, o que te levou para a tua área e afins. E aí, os dois juntos casam. E os dois juntos se complementam. Então, eu queria comentar até mais uma informação. Regina. Claro, veja se tem mais alguma pergunta antes de eu terminar. O estágio já falamos. Falamos do projeto de ciência. Estagiando, fez com o meu índice... importante. Eu sinto muito, porque o Ítalo mencionou uma pergunta muito importante. Eu sinto muito pela sua perda familiar. Ítalo, eu acho que todo mundo passa por questões emocionais muito difíceis ao longo do processo de application, pode acontecer. Então, isso é um assunto super delicado. O que a gente geralmente comenta às vezes acontece, você mesmo, não estou dizendo do Ítalo especificamente, mas é o caso dele. Então, o meu pai faleceu durante minha faculdade ou durante o período que eu estava estagiando. Eu tive que administrar muitas coisas, minhas notas caíram. É importante você mencionar no statement, você pode ou mencionar no statement, ou você pode, se tiver possibilidade de ter um supplemental material que você possa escrever algo sobre você, eles falam isso, porque geralmente tem, is there anything you would like to say that you could not leave out? Porque isso indica muito de você, você pode colocar ali também. O que eu gosto de comentar muito para todos, é muito importante que a gente não se coloque na posição de vítima. O que eu quero dizer é no sentido de se desculpar. O que a gente faz em casos assim de doença, falecimento, problemas emocionais? As pessoas têm problemas, nós somos pessoas. E como nós somos pessoas, o statement mostra essa pessoa. Então, o que a gente sugere, principalmente para statement ou em algum lugar que você vai colocar, é que isso justifique e explique a sua situação. Mas não como uma forma de dizer, então, por que aconteceu isso, automaticamente é assim e virou uma regra, um fato. É importante sempre mencionar.
this is a punctual situation. You know, you can, throughout my academic history, I have gotten this and this and that, and unfortunately, such a big loss in my life has affected many fields, e etc e tal. E você vê que você conta exatamente a mesma coisa de uma forma vitoriosa. É isso que eu quero dizer, de uma forma positiva. É positivar a experiência, né? Vocês, né? Então, isso acontece. Eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, durante o application, tem um rapaz do programa teve um bebê. Durante o application, teve pessoas que passaram por doenças sérias. Eu conheço advisees aqui que passaram por doença séria na família, tiveram que gerenciar problemas seríssimos. Em alguns momentos, a gente passa por uma crise financeira violenta, inesperada ou esperada. Onde que eu vou colocar isso? Eu vou colocar isso na minha história, no meu statement, pontuando o meu problema e continuando a minha história. Falando isso, sempre, na minha visão, sempre dá certo. Então, você pode optar por statement ou por outras informações. Volunteer e Community Service são diferentes? Na verdade, sim e não, né? Porque quando eu já expliquei isso, o volunteer, se ele foca no trabalho profissional, você põe no profissional. O community service é questões de atividade social, trabalhos de missão de vida, religiosos e afins, tá? Então, olha só, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa cobrir das perguntas. Enquanto ela vai lendo, deixa eu falar de novo. Vai ficar na nossa página, a gravação, na página do Education USA, no YouTube. Vai ficar acessível a partir de hoje à noite. Eu só preciso fazer algumas coisas aqui com esse vídeo e colocar lá o material e fica para sempre. Vocês podem acessar a qualquer tempo. Então, tem mais uma questão ali. Eu realizei 2 semestres do meu curso nos Estados Unidos com programa de intercâmbio, onde você coloca. Você pode colocar... deixa eu só entender. Tem um rapaz do programa que está passando por isso. Não sei se foi ele não, mas então, você pode... Você pode colocar em duas situações. Geralmente, eu sugiro que você coloque, quando 2 semestres nos Estados Unidos, programa de intercâmbio, é na graduação, né? Vitor, faz assim, durante a graduação, graduação? Ok. Então, no caso de graduação, o que você pode fazer? Como é 2 semestres, fez Ciências Sem Fronteiras ou o programa da universidade? Tá. Então, você pode colocar, se for Ciências Sem Fronteiras, você pode colocar lá no teu Education, você já pode colocar. Você coloca o teu degree da Universidade do Brasil, aí coloca a universidade onde você estudou e coloca, por exemplo, no caso era o 1-year program, ou então 9-month program taken em universidade tal, disciplinas tais e tais, ou você diz cursei X disciplinas, você pode colocar lá em cima, como daí se põe, as part of the University Exchange Program. Tá? Acho que respondi? Respondeu, obrigado. Alguém perguntou para mim se eu cursei Applied Linguistics na Columbia University. Sim, eu fiz um mestrado em Linguística Aplicada na Teachers College Columbia University. O endereço pode ser profissional? Pode. O endereço pode ser profissional, pode ser pessoal. ProUni, ok. Obrigada pelos comentários positivos. A gente sempre fica feliz e se motiva bastante. Vocês são muito queridos. Questão de publicações, em revisão eu já comentei. O currículo tem 3 páginas. Oi? O currículo tem 3 páginas. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Uma pergunta. Melhor, deixa a letra menor para caber na informação? Adorei a pergunta. O que a gente sugere é o seguinte, não dá para se apertar tanto. Então, por isso que eu já falei, se você usa de 11 até 12, uma Times, formatação você pode mexer um pouquinho nas bordas, etc., ok, mas não dá para exagerar, né? A gente vê, você consegue ver o bom senso, o que é exagerar, né? Uma margem menor do que 1 centímetro, 1,5 centímetros, chega a ser fora do lógico. Então, 2 centímetros, 2, 2, 2, 2. O certo mesmo é 1 inch para cada um, mas você pode dar uma flexibilizada. O que a gente sugere? Talvez, as universidades que pedem 2 páginas, o que você pode fazer? Releia, a gente sempre consegue melhorar. Então, leia, releia e releia com o teu advisor e foca na questão linguística e resumir. Coloca, então, quando você vai falar work as a research assistant with professor tal, 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 você só vai colocar work as a research assistant, helping students in classes and preparing tasks. Pronto! Você deixou de fazer 3 itens, entendeu? E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que está aqui nas minhas anotações. Vamos lá.
O que tem que incluir? Detalhar suas atividades. Não pode esquecer de colocar, quando você fala tanto de estudo quanto da experiência profissional e afins, o nome do lugar onde você trabalhou ou estudou, de quando a quando ou quando terminou, local, a função. Então, é importante, eu coloco, por exemplo, Federal University of Paraná, eu fui pesquisadora e professor. Você vai colocar o termo certo, que for, por exemplo, adjunct professor, or professor, instructor, lecturer, intern. Você vai volunteer intern, volunteer teaching assistant, volunteer salesperson. Você coloca a função que é volunteer treasurer of the blá blá blá, o que você quiser, mas tem que ter a função já logo abaixo, para você não ter que usar um monte de linha para explicar o que é a função básica. Então, receptionist. Pronto, receptionist já explicou bastante coisa. E aí, quando você for descrever, coloca no mínimo 1 a 3 itens, depende da relevância, né, do que você fez. O que não deve incluir? Informações pessoais, questões discriminatórias, hobbies, informações que você vai colocar no statement. E importante, o statement não tem que ficar repetindo o que o currículo disse. Se o currículo disse, o statement só reforça contando a história. Se o statement contou, tem que estar no currículo pelo menos o base. Ou seja, não é para ficar repetindo a mesma coisa, porque quem fica repetindo é porque não tem o que dizer. Eu sou uma pessoa extremamente econômica no sentido de tudo que eu pus no meu currículo, eu quero economizar lugar para contar no meu statement. Porque meu statement é minha alma, meu statement é minha motivação, meu statement é minha vida, o que eu tenho de legal para contar, além de tudo de lindo que eu já pus no meu currículo. Então, tem que saber colocar a diferença e equilibrar isso. Isso é muito legal. Por fim, ó, a gente tem 15 horas, então para terminar deu certinho. Olha só, eu quero só compartilhar com vocês rapidamente. Como esse é um arquivo bem pontual, se vocês têm, quem estiver usando o celular quiser fazer um print, ou quem quiser só tirar uma foto só dessa tela, depois, se precisar, eu posso conversar com a Fernanda, ver se a gente compartilha, mas se isso não for possível, porque é um arquivo longo, dê uma olhadinha nisso, por favor, que daí eu vou terminar, tá bom? Deixa eu colocar o share. Sobre compartilhar o documento todo, eu preciso consultar a coordenação do Education USA. Eu acho que é melhor, se vocês puderem, tirem foto, faz um print só de um documento, porque assim, são questões de outras naturezas que eu só quero mostrar para vocês que é legalzinho. Minha tela aqui, ó, eu consigo minimizar assim, mas olha ali, ó, eu só queria mostrar para vocês que isso é bem legal. Esse é um documento que eu uso bastante para usar como base, para que vocês usem alguns termos interessantes quando você faz o teu currículo. Então, em vez de dizer, e geralmente, olha aqui, ó, tá tudo no passado. Se eu já fiz a atividade, eu vou pôr o verbo no passado. Se eu faço essa atividade ainda, eu ponho no presente. Mas em vez de eu colocar só taught, olha aqui, ó, dá uma olhada aqui. Eu vou comentar alguns comentários, falar algumas coisas para vocês. Eu posso usar advised, taught, trained, tutored, ou então, eu quero falar publiquei, eu posso pôr wrote, published, e usar diversos termos distintos acadêmicos que sejam legais. Essa aqui é só uma ideia de action verbs interessantes que vocês podem usar. Então, identified something, implemented, improved, increased, edited, elected, encouraged e outras palavras que vocês podem usar. Então, eu nem queria estar na foto de vocês, mas se vocês quiserem, eu faço assim, ó, para não aparecer na tela. E aí vocês podem marcar alguns termos interessantes que é só se vocês pesquisarem, vocês podem colocar action verbs for resumes e algumas coisas assim, é bem legal para vocês lembrarem. O que eu queria de dica mesmo não esqueçam de que a revisão linguística, esse é meu finzinho. Só me digam alguém, como eu não estou vendo a tela, Fernanda, posso tirar? Pergunta para ele se eu posso. Pessoal, já marcaram, já tiraram foto? Posso tirar a tela já para voltar para encerrar? Digam sim ou não, por favor, que eu gostaria de voltar. Sim. Faz um print, sim? Sim. Ok. Então, tchum, passou o tempo da foto e do print. Vai lá. Antes da gente terminar,
que é bem agora, né? Que já passou 3 minutinhos, eu dou 2 minutinhos só de tolerância ali por causa do horário de todo mundo. Eu queria só comentar com vocês. Importantíssimo. Questões de termos e linguísticos. Importante revisar muitas vezes para evitar erros de ortografia, conjugação verbal, presente e passado, sabe? Leiam atentamente, graças que existem advisors e o Word tem um corretor sensacional. Coloque em inglês, porque às vezes a gente vê erros que você fala, gente, é só um cuidadinho, então sejam bem cuidadosos com isso. Questões linguísticas, Language One Transfer, que é o que a gente fala, não dá para vocês colocarem em Google Tradutor e confiar. Não dá para fazer tradução literal, então leiam, releiam com cuidado, vejam se o termo, por exemplo, está escrito pretendo, aí a pessoa escreve pretend, porque parece em inglês, e não é. Então, assim, isso é um Language One Transfer bem provável. Usar termos legais, undergraduate é graduação, graduate é pós-graduação, coisas essenciais vocês têm que usar e pesquisar e procurar. Os Education USA Advisors estão à disposição para ajudar tanto dentro do programa quanto pessoas que não estão vinculadas ao Opportunity ou o Ponte. Entrem no site educationusa.org.br. Diariamente, o Education USA Brasil tem advisors disponíveis em plantões diários, tem eventos, teremos uma Virtual Fair em setembro com mais de 100 universidades, falando com alunos e fazendo apresentações, e nós estaremos lá também. Então, tem muitas oportunidades, tanto para os alunos dos programas do Education USA, quanto para os alunos que estão vendo hoje a palestra, que eu agradeço muito, muito a presença de vocês. E gostaria de pedir que, para quem já viu uma vez a palestra, por favor, quem não viu, coloquem suas câmeras, coloquem seu som, por favor. Bem rapidinho. Câmeras, liguem os microfones. Eu espero do fundo do meu coração que, olha, eu tô com o meu cachecolzinho, meu casaco aqui até esquentou de tanto que eu falei, de tanto que eu me movimentei, etc. Espero que vocês saiam dessa palestra motivados, informados, com o coração e a mente aquecidos, né? E com boas energias, com coisas lindas para o futuro de vocês. Não só para o programa, mas em geral, eu vou estar sempre disponível porque eu consegui ajudá-los, né? A Fernanda tem meu contato, quem precisa. Claro que, quem é do programa, cada um tem seus advisors, vocês têm as pessoas para ajudar. Obviamente, eu sempre estou aberta, mas é sempre o advisor de vocês por primeiro, tá? Então, quem precisa de contato comigo, o meu e-mail é regina@interamericano.com.br. Se vocês precisarem de mais informações, participem dos eventos Education USA. Posta seu e-mail, Regina, por favor. Oi? Coloca seu e-mail aqui no chat, por favor. Porque eu dei a informação que a Annelise me deu, que era para dar um e-mail geral. Aí eu dei um e-mail geral. Então, por favor, pode pôr o geral. Desculpa que eu até falei, bom. Então, coloca ali. A Fernanda vai colocar o geral, é até melhor, porque eles passam para mim. Coloca ali, por favor. E desculpe, Fernanda, que eu sem querer mencionei. Nada, não tem problema nenhum. E é bom porque a gente tem o e-mail geral do Education SA, participem dos plantões e etc. E antes de ir embora, eu só queria um sorrisinho de quem aproveitou algum conteúdo de hoje, um sorriso, um abraço para vocês. Se cuidem, usem máscara, se protejam quanto vocês puderem, que a gente passe essa fase, seja uma fase de muita aprendizagem e que passe. Estou à disposição para o currículo. E agora o nosso famoso momento do tchau. Quem pode me dar tchau, por favor, dá um tchau vocal, porque assim a gente sai mais animado. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Quero ouvir um tchau. Muito obrigado. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Muito obrigada, tá? E eu estou à disposição. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu cobri tudo. Estou todo mundo olhando.